Eu sempre preciso de um retorno. Sempre preciso de um retorno aqui. Bom, é o seguinte, então, na aula passada, a gente viu que tinha duas maneiras de transformar as leis de Newton, né? Uma maneira diferencial e uma maneira integral. Então, essa situação, a gente vai levar essas três leis, né, para frente. Coloquei lá uma lei zero, né, que é a questão da homogeneidade, né? Onde você define o que é uma densidade, e aí a densidade local e uma densidade global. A gente vai levar essas três leis para frente e vai ainda aparecer, além da quarta lei, né, que é a própria constituição do material, um princípio aí de transmissão de força entre superfície e volume. Então, é o seguinte, nós temos aí uma definição de densidade, que está aqui em cima do quadro, né? E nós generalizamos para qualquer quantidade, sendo vetorial ou escalar. Então, vai ter densidades vetoriais e densidades escalares. Se a quantidade for escalar, vai ser uma densidade escalar, se a quantidade for vetorial, vai ter uma densidade vetorial. Nós vamos ter a densidade de momento, que é mv, né? Massa vezes velocidade, dividido pelo volume, vai dar densidade vezes velocidade. E a gente muda a J. Então, fica um ρg, que é uma densidade generalizada, e aqui, de momento, ρp, né? Ou J. Nessa interpretação aqui, a gente já coloca como J. E a densidade de forças, que a gente coloca um Fzinho minúsculo aqui, que como a segunda lei é a derivada no tempo da primeira, fica aqui a primeira derivada no tempo. E a terceira, força de ação e reação. A quarta vai ser a equação constitutiva, e a quinta, a relação entre superfície e volume. Então, agora, nós estamos ampliando o cenário para poder construir uma equação de movimento. Então, qual é o objetivo dessa aula? É chegar numa equação de movimento para que a gente possa descrever o que vai acontecer com o nosso corpo. Por quê? Porque movimento para nós não é só translação e rotação. Vai ser a deformação do sólido. Até inclui também a translação e a rotação. Ok? Vocês estão me ouvindo, não? Sim, professor. Não, gente, estamos ouvindo. Não, tá bem o áudio. Uhum. Mas tá tudo certo. Não, porque eu tenho um retorno do celular aqui, sabe? Eu apresento a tela aqui, eu movimento a tela e tem um retorno do celular. Eu não vi o meu microfone mexendo, fiquei preocupado que eu estava falando à toa. Não, tá tudo certo. Então, gente, esse aqui, olha, vocês têm muitas equações no quadro, vocês façam as anotações, tudo, mas o que eu quero são duas coisas básicas. Não decorem nada assim, a não ser que você se interesse em especial por uma equação. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio, que vocês entendam o contexto de todas as coisas, tá? E depois, quando for num exercício específico, ou numa pergunta específica, você vai consultar a apostila, o conceito e assim por diante. Eu costumo fazer o seguinte, olha, você está aprendendo alguma coisa com a minha matéria? Tô. Então, vamos fazer o seguinte, será que ela é útil para você no seu trabalho de pesquisa? Você pode aplicar ela em algum aspecto de alguma análise que você fez? Por exemplo, você tem um ensaio de tração, um ensaio de compressão, você tem aí alguma coisa onde você está podendo usar esses conceitos? Tenho. Então, vamos lá aplicar e a gente conversa sobre isso, e aí você me apresenta um relatório, a proposta de um artigo, alguma coisa assim. Então, fazer uma coisa muito mais profissional e objetiva, né? Porque aí, o que está acontecendo também, eu estou ensinando a organizar o conhecimento, né? A ser crítico em relação ao conhecimento, a fazer as perguntas correspondentes à sua pesquisa, né? A saber aplicar. E também, futuramente, se você se torna um professor da universidade, você também vai ter profundidade para explicar os conceitos, né? Não só como uma repetição. Muito das equações porque elas sintetizam as ideias, mas não se esqueçam que atrás de cada equação dessa existe um esquema geométrico, existe um ensaio, existe
existe um ensaio, existe uma propriedade, existe um material, então existe a realidade que está por detrás das equações. Então, o que eu sempre falo é que as pessoas precisam criar objetos mentais referentes às ideias, né? Ter uma forma de sempre associar uma ideia a uma realidade física, fazer aquele paralelo, né? Não deixar a ideia solta, ou a escrita da equação ficar solta ali, como se fosse só letras. Mas você tem que ter uma profundidade mental de olhar para aquilo e imaginar uma situação em que você reflita aquele conceito que você está vendo ali na equação, tá? Bom, aí é o seguinte, aqui para frente, deixa eu adiantar aqui o vídeo, ele está levando um pouquinho mais de tempo hoje. A conexão não está muito boa. Bom, deixa eu ir para frente aqui, mas eu coloco aqui mais coisas no quadro. Hoje não está muito boa essa conexão. Esperar um pouco aí. Bom, ainda está lá o quadro. Deixa eu pegar uma tela mais avançada. Vamos ver aqui. Vamos ver isso aqui. Bom. Então, mais nítida aqui, porque tem hora que a nitidez muda, né? Aqui, tá. Bom, então, é a mesma tela anterior do quadro, aí coloquei 4 e 5 aqui, que já estava, né? Aí eu falei o seguinte, juntando, né, a condição 2 com a 5, que, ou seja, o fato de existir forças superficiais e forças volumétricas, eu vou fazer duas somatórias separadas. Tá? Aqui são duas somatórias separadas. Somatória das forças superficiais e somatória das forças volumétricas, sabendo que as forças superficiais se transmitem para o volume, sabendo que as forças de volume se transmitem para a força de superfície. Então, esse Fzinho que estava aqui, ele se desdobrou em duas partes. E a derivada da primeira lei, que era a derivada do momento em relação ao tempo, ficou aqui, ó, V dt, que está aqui. Então, aqui é uma nova equação de movimento correspondendo à segunda lei. E aí, o que vai acontecer? Essa equação de movimento, ela vai ser geral, ela já está aqui. Ó, equação geral do movimento. O que vocês vão perceber é que ela vai servir para todos os fenômenos que a gente conhece. Calor, né? Difusão, movimento de partículas, movimento de fluidos, elasticidade. Olha, ela vai se desdobrar em todas as equações que vocês conhecem ou já têm ouvido falar na mecânica clássica, não na mecânica quântica. Então, aqui tem um esqueminha de um corpo, né, que está recebendo uma somatória de forças externas, tá? Se transmitindo para o volume, tem um apoio aqui, tá certo? E aqui tem uma força-peso, né? Essa Fg aqui, que é uma densidade de força que pega a força-peso dividido pelo volume do corpo, vai ficar Fzinho G, certo? E aí, o que acontece? Esse esquema que está aqui, deixa eu ver se eu pego um quadro mais nítido aqui. Opa, está um pouquinho melhor. Bom, aí. Um pouquinho melhor. Bom, não vou mexer que pode piorar. Bom, então esse esquema aqui é um esquema idêntico ao que está do lado. Ou seja, aqui tem um somatório de força de superfície, somatório de força de volume. Isso aqui está produzindo uma variação no tempo. Então, aqui está um esquema, somatória de força de superfície, somatória de força de volume dentro do corpo,
né? Aqui o peso, e aqui vai dar o comportamento do material. Então, esse termo aqui, dt de ρv, é a mudança no comportamento do material, certo? Aí você pode pensar o seguinte, olha, desse lado aqui, do lado esquerdo da equação, são quantidades espaciais. E tempo. Então, a equação de movimento nada mais é do que um equilíbrio de situações espaciais com situações no tempo. Se eu colocasse esse termo igual a zero, as situações espaciais seriam, no tempo, preservadas, ou seja, zero, nula, não muda. Então, o que significaria essa equação se tivesse um zero aqui? Seria uma equação de equilíbrio, certo? Estático. Mas como ela tem esse termo no tempo aqui, ela está descrevendo um movimento dinâmico. Esse movimento, como eu já falei e repito, e tem que ser repetido até vocês captarem bem, ele vai ser todos os tipos de movimento que vocês conhecem. Porque movimento é transição entre dois estados. Não é só uma partícula sair de um lado para o outro, não. E nem dar uma pirueta rodando assim. Certo? Movimento é transição em dois estados. Então, decorem isso na sua cabeça. Certo? É uma visão mais geral de movimento. Então, se um corpo estiver tracionado, ele se esticar, é um movimento. Se um corpo estiver comprimido e ele diminuir de tamanho, é um movimento, tá? Se um corpo estiver a uma dada temperatura e você aquecer ele, vai produzir um movimento térmico, né? Além da dilatação, né? Mas existe um movimento de tudo que acontece no interior do corpo, né? Elétrons e assim por diante, até a própria condução do calor. Então, o movimento para nós aqui, ele é algo bem mais geral. Viscosidade, por exemplo, um fluido se deslocando, né? Ele escoa, né? Ele não escoa como um corpo rígido, ele escoa por camadas, né? Então, é movimento também. Então, é isso aí que nós temos que pensar. Então, essa equação geral aqui é uma síntese do quadro do lado direito aqui de todas as outras coisas que nós temos. Então, nós aí acabamos tendo a enumeração das leis e a síntese daquilo que nós vamos usar. Então, vou olhar aqui mais para frente, qual é o esquema que eu vou colocar aqui, eu acho que na próxima tela. Eu detalho mais um pouquinho, vamos ver lá. Aqui é a velocidade do negócio. Eu particularizo a situação do peso, por isso que a tela fica com... Aqui, ó. Então, peso é massa vezes gravidade, aí eu divido pelo volume. Então, fica derivado em relação ao volume de mg. Aí fica dm dv vezes g mais m dv dv. Então, esse Vzinho de cima é velocidade e o V de baixo é volume. Então, o que acontece? Eu quero que esse termo se anule, por quê? Porque eu vou escolher dentro do corpo um elemento de volume pequenino, o suficiente para que ele só tenha uma única velocidade. É claro que as velocidades estão distribuídas dentro do corpo. O corpo começa a se expandir para todo. Então, numa região, pode ter 2, 3 velocidades, uma para um lado, outra para o outro. Então, eu vou fazer um limite infinitesimal a tal ponto que eu reduzo a minha região a ter uma única velocidade. Se ela tem uma única velocidade, ela não muda com o volume. Portanto, é importante para mim esse termo ser nulo, que me facilitam as contas e me dá uma resolução muito boa da minha equação no problema. Então, nesse caso aqui, dm dv vezes g, fica densidade, ρg, que o pessoal já conhece também como peso específico, né? Então, essa densidade aqui, aliás, essa densidade de forças, ela se relaciona com a gravidade multiplicado pela densidade de massa. Então, o que vai acontecer? Essa aqui, por enquanto, é a única força de volume que eu vou considerar. Por quê? Porque o curso é apenas de propriedades elásticas e plásticas, né? Então, o corpo não está sujeito a campo elétrico, campo magnético, outros tipos de forças de volume, que poderia ser incluída nessa somatória aqui. Não, então,
Por enquanto, a gravidade é o efeito do próprio peso, mas as forças de superfície vão ser as forças aplicadas aqui na forma de tensão. Então, aí nós temos o destaque da primeira força de volume, né, que a princípio vai ser a única que nós vamos usar, e aí nós vamos para a parte da força de superfície. Eu vou apagar aqui o quadro para frente. Vou tratar das forças de superfície. Vamos lá. Então, olha. Então, agora eu quero um destaque especial para a força de superfície. Essa força ela pode estar sendo considerada externa ao material ou numa região interna do material, desde que eu diga que exista uma superfície a ser considerada. Isso é o que eu preciso saber para fazer. Então, eu pego uma pequena região, vamos supor, uma amostra, em que você levou para o microscópio eletrônico e você tensionou em cima de um grão, ou teve lá um plano cristalino específico e tal, aí você tem uma direção de um vetor normal ali. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que área é vetor, tá? Vou repetir, área é vetor. Por quê? Na unidade de área, você tem que ter uma direção para a qual a área está apontando. Você tem que pensar numa folha de uma porta, por exemplo, a folha de uma porta se abre. Então, ela abre a uma determinada direção, né? Ela forma um ângulo, certo? Então, a gente denota o vetor área por dA, vetorzinho, que é o módulo vezes a normal. Então, sempre a área está na direção normal da superfície. Então, se eu estiver interessado num grão, num contorno de grão, uma tensão interna, então eu tenho uma força de superfície interna. Por isso que eu dividi as forças entre internas e externas, e elas se conjugam, né, entre força de superfície e força de volume. Aí, olha, como eu já coloquei o ρg aqui no lugar da força de volume, ó, que estava aqui atrás, eu coloquei o ρg aqui, já deixei ele prontinho aqui, né? Derivado aqui da densidade vezes a velocidade. E aqui, densidade vezes a gravidade. Então, agora eu vou me preocupar com a força de superfície. Vamos lá? O que eu vou escrevendo aqui para frente? Bom, aí eu estou desenhando exatamente o que eu quero com a força de superfície. Então, vamos pensar numa tração. Os engenheiros civis, eles têm uma maneira de definir força de tração e compressão diferente, né? Eles têm lá eu me lembro que eu estava estudando outro dia por um livro de engenharia, e ele dizendo que era força de tração, de compressão e tal, mas da maneira diferente como que Então, eu vou definir aqui para vocês, tá? Aí vocês escolhem o que é melhor, contanto que façam um raciocínio correto e não errem. Então, é o seguinte, eu tenho uma superfície. Então, toda vez que eu estiver olhando para a superfície, o vetor normal estará saindo da superfície, tá? Se eu estiver olhando para ela. Por exemplo, eu estou do lado de uma porta. Se eu estiver olhando para daquele lado, o vetor normal está saindo de lá. Se eu passo para o outro lado da porta, o vetor normal está saindo da outra superfície, certo? Sempre saindo em relação ao meu ângulo de visão que eu estou olhando para a superfície. Então, aqui nós temos uma força saindo de uma superfície, a força está saindo, mas a normal também está saindo, que é a área. Essa força ela podia estar entrando. Então, o que vai fazer de diferença entre tração e compressão é exatamente o fato dela estar na mesma direção ou direção contrária. Então, a mesma direção será chamada de tração, direção contrária, né, será chamada de compressão. Veja que o meu vetor área não mudou de direção, só a força. Então, são situações diferentes, porque você está aplicando uma força num sentido e a força no outro sentido. Então, isso aqui, para mim, né, vai estar incluído dentro dessa coisa que eu chamo tensão. Tensão é o conjunto maior das forças de tração, compressão e assim por diante. Então, para mim, tensão é a variação da força por unidade de área vetorial. Não pode esquecer.
força vetorial, área vetorial. Aí você pergunta para mim, professor, existe divisão de vetores? Porque aqui é quase uma divisão, né? Então, é exatamente isso que vai ser chamado de produto tensorial. E aí eu vou explicar para frente o que é a natureza matemática dessa situação agora, que ela é uma situação nova, né? Não sei se vocês lembram, quando vocês estavam na escola, vocês aprenderam o conjunto dos números naturais, que era só o simples fato de contar. Depois vocês aprenderam o conjunto de números inteiros, porque vocês aprenderam a somar e subtrair. E aí tinha números negativos, então foi uma situação diferente da anterior, que você teve que ampliar seu raciocínio para um conjunto maior. Depois você começou a aprender a dividir, de divisão, aí você ampliou o seu raciocínio para o problema da... Alô? Peraí, parece que meu som... Não, tá dando certo, professor, tô ouvindo. Tá dando certo? Tô escutando, estamos na escuta. A hora que cair aí, me avisem, tá, por favor. Claro. É que tem hora que parece que perde o retorno aqui. Bom, então vocês aprenderam a dividir, aí disseram, não, agora o nosso conjunto ele inclui os inteiros e os naturais, os racionais. Aí vocês aprenderam a tirar raiz quadrada, aí falaram assim, não, agora é números reais. E assim vocês foram ampliando o conjunto de vocês. Então, nós chegamos até os vetores, né? Depois dos reais, tivemos os complexos, né? Não sei se alguém aprendeu números complexos. Aí, depois entrou na faculdade, né? Ou mesmo já no segundo grau, tiveram os vetores. Agora, nós temos os tensores, tá? Os vetores tinham... Alô, professor, agora caiu. Professor, tá me ouvindo, Adriano? Oi? Ah, tinha caído. Oi? Agora voltou, né? Agora voltou para mim. Para mim também estava travado. Voltou. Tá. Agora voltou. Tudo bem. Avisem aí, por favor, quando tiver tilt aqui. Ok. Porque por incrível que pareça, ele não cai a conexão, mas o computador, como a rede Wi-Fi aqui da casa, sempre cai. Bom, então vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque... Alô? Tá ok, professor. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ok, continuar. Então, gente, nós... não sei onde foi que eu cortei. Vou repetir aqui. Nós temos uma situação que é diferente de uma situação de um vetor, simplesmente. Agora são dois vetores envolvidos e vai criar um novo objeto matemático chamado tensor. Então, como existem três possibilidades de componentes na força e três possibilidades de componentes na área, nós temos que combinar 3 a 3. Então, vai dar uma matriz 3 por 3, que vai dar uma matriz de 9 elementos. E aqui eu estou tentando desenhar o que vai acontecer para frente, e eu vou aqui avançar. Deixa eu ver aqui, pegar um quadro. Aqui, está mais nítido. Tá? Então, aqui nós temos... Eu não lembro bem o que eu escrevi aqui. Bom, aqui eu tô colocando já uma outra situação, que é a força tangencial. Por quê? Porque essa força está na direção da normal, que é a área, né? Agora, eu estou colocando ela inclinada aqui, aliás, 90 graus em relação ao normal, que seria uma força de cisalhamento, tá? É claro que a força ela pode vir em qualquer direção, mas eu estou pegando as direções principais, que são a paralela e a perpendicular. Vamos ver aqui. Mais para frente. Bom, aí... tá.
eu já lembrei aqui bem no cantinho embaixo, é o seguinte, quando as forças tiverem distribuição uniforme dentro do corpo, ó, força vindo de todos os lados, com a normal rodeando também a superfície do corpo, certo? Ela não é uma força concentrada, né? Ou estabelecida numa única superfície, mas ela está distribuída uniformemente, a gente chama de escrito aqui no cantinho aqui, tá? Então nós temos tração, compressão, pressão, tudo saindo de dentro de um único conceito chamado tensão. E agora cisalhamento, né? Que também faz parte da tensão, que é um, dois, três, quarto caso. Então, cisalhamento, força perpendicular, então tem 90 graus em direção à força. Então, você pode pensar assim, a força está raspando a superfície, né? Ou então, você pode dizer, está a 90 graus da normal, tudo bem? Aí, no caso geral, é o que está aqui embaixo, nós vamos ter uma força com ângulo θ. Essa força com ângulo θ, ela vai ter uma componente normal, que vai se chamar tração, e uma componente tangencial, que vai se chamar de força cisalhante. A força agora, com esse ângulo θ, vai se chamar de força oblíqua. Então, uma força oblíqua... Desculpa te interromper, mas eu tenho uma dúvida com relação é coisa conceitual, assim. Pode perguntar. Eu nunca vi na minha vida e nunca assim, mas já me peguei discutindo. A pressão, uma pressão, sei lá, pressão atmosférica, por exemplo, ela pode se decompor em força tangencial e força em tração e compressão, por exemplo? Em força tangente. Então, vamos lá. É o seguinte, se você estiver olhando algo que está da atmosfera, ou dentro de um fluido, né, está circundado de um fluido, então é claro que ela vai ser uniforme, né? Agora, se você tiver com uma coluna de água, um jato de água incidindo, né, num ponto específico, né, aí você poderá pensar numa decomposição. Porque, veja só, existe a pressão, porque ela se distribui num fluido como um todo, e existe aquela que você direciona, né, por exemplo, um jato de ar, um jato de água, né? Então, você coloca numa mangueira, e porque também ali não é uma pressão do mesmo tipo, atmosférica, porque ali tem uma velocidade do fluido, né? Aí você tem uma pressão que ela é chamada pressão dinâmica, que além da atmosfera, se você soma a densidade e velocidade ao quadrado, né, dividido por 2. E aí você pode, sim, pensar numa decomposição, mas aí você tem que ter um jato direcionado, tá? No caso da atmosfera, se você pegar a superfície do corpo, você vai dizer que ela está distribuída em toda a superfície, né? Mas você só vai considerar as colunas, porque você tem uma direção propriamente dita em que a pressão atmosférica ela é exercida. Então, a pressão atmosférica ela está numa direção vertical por causa da gravidade. Tá? Então, é por causa da gravidade que você tem uma direção definida para a pressão, no caso da atmosfera. Tá bom? Deu para esclarecer? Deu. Ok, obrigado. Tá. Bom, então aí é o seguinte, agora essa força oblíqua necessariamente vai ter duas componentes, uma normal e uma tangencial. Agora, lembre-se que a tangencial, ela passa aqui na superfície, mas ela podia passar perpendicular, que é essa também, formando três vetores, né? Uma normal e duas tangenciais. Então, aqui eu coloquei uma só tangencial, é porque depois eu vou abrir numa segunda tangencial aqui, tá? Bom, aí agora que eu completei o quadro, eu vou voltando lá para o lado esquerdo, porque eu vou agora completar o raciocínio da equação. Espera só um pouquinho, deixa eu andar aqui um pouco.
Rapaz, está demorado hoje, hein? Tem dia que o sinal está uma maravilha. Não sei se o meu irmão está fazendo, porque o meu irmão trabalha também aqui no online. E ele fica atendendo também aqui, porque ele é poeira do Ministério Público. Então, ele fica fazendo pregão aqui no Ministério Público, aqui, em casa. Vamos ver aqui. O quadro melhorou. Ah, tá. Deixa eu adiantar um pouquinho mais, porque o quadro pronto. Então, mais para frente. Bom, acho que eu tenho uma posição mais nítida. Bom, então é o seguinte. Então, agora que eu disse quais são as forças de superfície, tração, compressão e cisalhamento, como elas se decompõem, eu vou fazer o seguinte, olha só. A equação, ela precisa satisfazer uma condição de homogeneidade de termos, ou seja, os termos a serem somados na equação têm que ser de mesma natureza, certo? Se é energia, tem que ser energia a cada termo. Se é força, tem que ser força a cada termo. Entendeu? Então, existe uma situação dentro da equação que precisa ser preservada, que é a forma de você escrever. Então, o que aconteceu? A força da gravidade foi dividida pelo volume, então ficou força por volume. Isso aqui, como tinha natureza de forças também, ficou derivado em relação ao volume, está ótimo, fica do jeito que está aqui, não tem problema. Só que a força de superfície, se ela for dividida pelo volume, ela tem um problema. Por que ela tem um problema? Porque a força de superfície, ela vai ser o seguinte, uma vez que o tensor é força por área, a força de superfície é integral do tensor na área. Né? É o inverso dessa equação que está aqui, é essa daqui. Aqui eu saio da tensão e chego na força de superfície, aqui eu saio da força de superfície e chego na tensão. Então, se eu colocar ela dessa forma, eu vou ter que colocar uma derivada no volume dos dois lados. Né? Porque aqui nessa equação está mandando eu derivar em relação ao volume de todo mundo. Certo? E aí vai aparecer um novo objeto matemático para ser colocado aqui. Porque a ideia é chegar o mais próximo possível das situações finais do problema. E a outra coisa que tem que lembrar é que é o seguinte, certo? Ela é absolutamente geral, não é cilíndrica, não é esférica, é absolutamente geral. Depois é que eu escolho a geometria. E aqui eu coloquei um destaque que tem tensor de ordem zero. Chegou alguém aí. O tensor de ordem zero, desliga o microfone aí, Alexandre, porque senão dá retorno. Tá bom? Oi. Alexandre? Ô, professor, desculpe o atraso aí, tava numa reuniãozinha aqui. Ah, não, tudo bem, tranquilo. Ok, só desliga o microfone para não dar retorno. Ó, então é o seguinte, então nós vamos escalonar, ou que em inglês fala ranquear, né? O pessoal traduz como ranquear, eu gosto mais de escalonar. A natureza dos números. Então, nós temos os números escalares, né, que não tem, é só o módulo, né? Então, nós temos massa, né? Volume, temperatura, então você só precisa do número para designar as grandezas. E tem o vetor, né, que é posição, velocidade, né, momento, força e assim por diante. Então, é vetor. E agora vai aparecer o tensor, que depende de duas. Nos escalares é 0 direções, no vetor é uma direção, no tensor é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, todo mundo fala de tensor. Né? Aí você diz tensor de ordem 0, tensor de ordem 1, tensor de ordem 2. Ordem 0 escalar, ordem 1 vetor, ordem 2 os demais tensores. Então, a tensão vai ser um tensor de ordem 2. Por quê? Porque ela está envolvendo dois vetores, e cada vetor envolve uma direção, portanto, está envolvendo duas direções.
Então, é isso que eu estou preocupado agora, com esse objeto aqui, que eu vou ter que fazer uma mudança aqui na minha análise para poder chegar na situação. A equação de movimento, né, que é o que eu estou, o objetivo de chegar numa segunda lei para os corpos sólidos, né, e fluidos também, porque ali só o fato de derivar em relação ao volume inclui sólidos e fluidos, né? Então, gases e líquidos e os sólidos, né? Então, vamos ver aqui o meu quadro, como é que fica no final. Eu já apaguei aqui, continuo, vamos ver aqui. Bom, eu vou pegar, então, aqui a aula 4 do 6, da terceira aula, eu vou pegar o módulo 5 do 6. Já como eu vou mudar de módulo aqui, só queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto está tranquilo, professor. Uma dúvida que eu tinha é que eu acho que eu assisti meio rápido a aula e não peguei essa questão do tensor, mas agora você acabou de explicar o que era o tensor bem explicadinho, que você fala mais para frente sobre o tensor. Aquilo ali é uma... Uhum. Mas já peguei. Agora nós... Ótimo. Então, agora, vocês, é o seguinte, essa questão do tensor, ela vai ter que ser levada agora para frente, né? E tem que lembrar disso agora como uma situação que vocês não vão mais abandonar mais essa ideia. Vocês vão usar ela para frente agora, Por exemplo, do tensor, tá? que nem... Pode falar. E existe toda uma álgebra associada, por exemplo, obviamente, a vetores, enfim. Existe alguma coisa diferente com relação a tensor ou a gente está algebricamente falando? É o seguinte, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. É o seguinte, você aprendeu a somar, dividir, multiplicar, subtrair e todas as propriedades, né? Com os números, certo? Quando chega na matriz, quando chega nos vetores, você soma vetor, você subtrai, você divide entre aspas, porque se a divisão é gerar o tensor. Mas você multiplica e assim por diante. Então, o que acontece? Para cada operação tem uma série de propriedades. Você lembra da propriedade ativa, associativa, né? Você junta dois termos. Comutativa, você troca a ordem. Lembra, por exemplo, se multiplicar por zero, anula tudo. Se multiplicar por 1, é a identidade. Né? Então, o que vai acontecer? Ter os análogos, né? Então, por exemplo, já como você tem vetores, você vai ter duas multiplicações, uma escalar e uma vetorial. Aí eu vou explicar exatamente isso que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, a ideia é só ampliar, não é anular o que tinha para trás, mas envolver de uma forma em que o que vai ficando para trás se torna subconjunto do que vai sendo ampliado. Então, novas multiplicações aparecem, a natureza dos elementos. Alô, professor? Travou para vocês aí também? Travou. Travou, para mim também travou. Ué. Será que ele... Vou esperar um pouco para ver o que rola. Eu vou entrar no WhatsApp. Vou mandar uma mensagem para ele.
Caiu aí a internet, pessoal. Espera aí que eu vou voltando aqui. Ok. Voltei aqui, pessoal. Desculpa aí. Rapaz, essa internet hoje está complicada. Vamos lá. Espero que não fique prejudicada aqui a situação. Isso aqui. Bom, vamos ver aqui. Botar para frente um pouquinho. Bom, então aqui vamos lá. Então a minha área é o seguinte: se eu pegar qualquer volume e subdividir ele em cubinhos pequenos, certo? Então, eu vou ter uma área numa direção X, uma área numa direção Y, uma área numa direção Z. Então, a área que envolve aquele ponto, ela vai ser a soma de todas as áreas e uma soma vetorial, como se fosse uma componente de um vetor. Então, vai ter a componente X, a componente Y, a componente Z. A X, ela não aparece a coordenada X, ela vai ser Y vezes Z, ó. Y vezes Z. A Y, ela não aparece a componente Y, é X vezes Z. É o lado X vezes o lado Z. E a Z não aparece a componente Z, é o lado X vezes Y. Então, a derivada, né, dA é dy dz, dx dz, dy dx dy. E o volume? O volume é dx dy dz, que é volume é x, y, z, né, esses lados aqui do meu cubo. E aí é o seguinte, quando eu integro numa área e derivo no volume. Então, eu vou ter duas diferenciais, certo? Para a área. E vou ter... Espera só um pouquinho aqui. Isso. Vou ter duas diferenciais para a área e três para o volume. Então, como a operação de derivada é o inverso da integral, se eu integrar duas e dividir e derivar três, então a única coisa que vai sobrar é uma única derivada para cada direção. Vocês precisam entender bem esse conceito. Olha lá. Então, eu tenho três derivadas e duas integrais. Então, eu estou cancelando as derivadas, certo? Os diferenciais, como se estivesse fazendo uma divisão. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui para frente. Ó. Então, deixa eu abandonar essa posição aqui, olha. Aqui já ficou, ó. O sigma é o elemento que eu estou fazendo a operação de integral. Então, ele vai ser preservado, né, como o elemento de operação, mas agora, como tem duas derivadas, duas integrais e três derivadas, vai sobrar uma dx. Na segunda posição, vai sobrar uma dy. E na terceira posição, uma dz. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, sobrou uma dx, uma dy e uma dz. Então, derivar em relação ao volume uma força de superfície é a mesma coisa que derivar uma tensão em relação a cada uma das coordenadas. Ok? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que eu já devia ter feito. Só um pouquinho aqui.
Vamos ver agora. Alô? Oi, professor. Tá, estamos ouvindo. Tá, então vou voltar aqui na tela. Ok. Então, aqui... Então, eu vou inventar um símbolo para essa derivada de 3 coordenadas ao mesmo tempo. Deixa eu só pegar a tela aqui numa posição boa. Acho que bem aqui. Aqui. Não está tão nítido, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Então, são 3 derivadas obedecendo as direções I, J, K. Do meu tensor de tensões, que eu vou gerar ele através de uma operação anterior. Tá? Então, eu chamo isso aqui de divergente, quer dizer, uma derivada, certo? Sobre um tensor que transforma num vetor, ó, certo? Então, o tensor, quando ele é derivado dessa forma, ele transforma num vetor. Então, o que eu penso nisso aqui? Eu penso que ele está saindo de tensor e voltando para vetor. Então, como o tensor é uma ordem superior, e essa operação faz ele voltar para uma ordem inferior, eu digo que ele abaixa a ordem, por isso que eu coloquei essa setinha aqui ó, abaixando a ordem. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou ter que fazer um escalonamento das minhas quantidades matemáticas, como escalares, vetores e tensores de ordem 2, 3, 4 e assim por diante. Então, é como se fosse um prédio. Eu estou com um elevador subindo e descendo. Então, vão ter operações que mantêm-se no nível do que eu estou, que não altera, vão ter operações que elevam e vão ter operações que abaixam. Então, essa operação aqui, ela é muito parecida com um produto escalar. Por quê? Porque eu pego componente a componente da derivada com a componente da tensão, e assim por diante. E isso é característico de um produto escalar, por isso que eu coloco um pontinho. Porque, veja só, quando eu pegava um produto escalar de U por V, o que eu fazia? O X, Vx, o Y, Vy, o Z, Vz. E o resultado era um vetor? Não, os dois eram vetor e o resultado era um escalar. Então, os dois abaixavam a ordem. Então, esse produto escalar de derivada vai abaixar a ordem. Então, vai ter um produto que vai manter a ordem e um produto que vai subir a ordem. Então, no caso do meu produto de vetores, qual era o produto que mantinha a ordem? Era o produto vetorial, porque o U vetor V era um vetor W. U vetor, V vetor, W vetor. Certo? Então, o produto escalar abaixa, U escalar V se torna um escalar alfa, por exemplo, e U vetor V se torna um vetor W. Mantém a ordem vetorial. Agora, vai ter um novo produto, que é o tensorial, onde eu vou pegar 2 vetores e transformar ele numa matriz, que é um tensor. Então, vai subir. Então, vai ter 3 situações. Abaixar, manter e subir. Então, é isso que eu estou preocupado aqui. Bom, vamos lá. Então, eu vou saber operar isso porque, veja assim, ó, eu vou ter um valor de uma tensão, ela vai ter 9 componentes, e eu vou saber olhar para cada uma delas e derivar em relação a x, a y e a z. Se você colocar isso numa matriz, o que você está fazendo aqui? Pegando os elementos da diagonal. E aí eu vou esclarecer para vocês que esse tensor aqui, ele está trabalhando apenas com os elementos da diagonal. Então, no meu tensor de tensões, eu vou explicar mais tarde, que
o tensor das tensões, ele na diagonal é tensão normal e fora da diagonal tensão cisalhante. Lembra que no quadro anterior eu tinha decomposto a força entre cisalhantes e normais, ou normais e cisalhantes. Então, eu tinha separado em duas naturezas. E agora, quando eu pegar o tensor das tensões, que tem 9 componentes, eu vou separar também nessas duas naturezas, que vai ser uma matriz, onde tem uma diagonal, que vai ser tensões normais, e fora da diagonal, tensão tangenciais. Mas isso eu vou fazer para frente. Então, aqui eu estou explicando aquela ideia da escala dos números, naturais, inteiros, fracionários, reais, e aqui eu for subindo. Então, eu chamo de subsolo os escalares, que parou nos reais. Depois, eu começo a subir essa escada criando vetores. Então, você pode ver que quando criou o número complexo, ele já nasceu com natureza de vetor. Olha lá. Deixa eu ir aqui para frente aqui um pouquinho. Olha, o que era o número complexo? Era a raiz de uma parábola. Essa raiz sendo negativa, né, se ela fosse real, cortava em 2 pontos a parábola. Se ela fosse uma única raiz, cortava em 1 ponto. Mas se ela estava suspensa, ela não cortava nenhum dos eixos aqui, ó. Aliás, o eixo horizontal, na verdade. E aí, o que... Caiu de volta? Caiu aqui para mim também. Vou voltar aqui. Voltou? Alô, professor? Alô, voltou? Oi, voltou. Ah, que bom. Bom, então era o seguinte. Como tem uma parte real e uma parte imaginária, a gente separou isso em 2 eixos. Um eixo real e imaginário já tinha uma natureza de vetor. Então, números complexos ficaram bem na transição entre os escalares e os vetores, né? E agora nós vamos ter os tensores que vai subir de ordem. Por que eu estou explicando isso? Porque vai existir um elemento muito importante dentro da teoria da elasticidade, que ele vai ser um tensor, além do tensor das tensões que acabamos de ver, vai ser o tensor de rigidez, onde o modo elástico e o modo de cisalhamento vai estar dentro do tensor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar mais um quadro para frente. Está bem demorado, já tivemos dias melhores aqui na internet. Esperando aqui aparecer um novo quadro. Aqui para frente. Demorado aqui. Estão me ouvindo aí? Sim, professor. Tá, é que ligaram uma betoneira aqui atrás, que minha mãe está construindo uma casa aqui, então
Eu desliguei o microfone do computador, que é muito mais sensível. Estou só com o do celular. Vamos ver se dá certo. Não está demorando aqui a internet, hein? Uau, uau. Aqui eu preciso do quadro. Tá demorando a aparecer o quadro aqui. Estou comprando uma lousa digital, mas ainda não achei o que eu gostaria de... Ah, Esses dias a internet aqui de casa também me pegou. Eu dou aula no corpo. Aí passou um caminhão de fibra ótica aqui perto de casa, destruiu o cabo e eu fiquei na mão. aqui já puseram fibra ótica, mas está muito ruim essa fibra ótica aqui dessa parte. Bom, pessoal, vou fazer nos comentários, né? Enquanto esse vídeo não vem. Então, nós vamos ter um novo conjunto com várias operações. Então, veja só, vamos pensar assim, somando dois números, trocando a ordem, altera o número, resultado? Não, né? Somando dois vetores, trocando a ordem, altera o resultado? Também não. Somando duas matrizes, trocando a ordem, altera o resultado? Não. Agora vamos pensar. Quantas formas eu tenho para multiplicar dois números? Uma só. A vezes B, né? Porque só B vezes A é a mesma operação, né? Eu não tenho duas operações de multiplicação. Mas no caso de vetores, eu posso fazer U escalar V ou U vetor V. U escalar V desce para o conjunto dos escalares. Eu pego dois vetores de natureza vetorial, dois elementos de natureza vetorial, e o produto deles é um elemento inferior, que é um escalar. Eu pego dois vetores, multiplico vetorialmente, o produto deles mantém a mesma natureza, que é o produto vetorial. Agora, eu vou ter o produto de dois vetores, em que eu multiplico fazendo as combinações certas, e aí eu vou ter uma matriz, ou seja, eu subi de ordem. Rapaz. Aí você pensa assim, poxa, existe soma, existe multiplicação, né? Quando eu dividi dois números, né, não tinha problema nenhum, apenas se eu pegava um número inteiro, quando eu dividia, podia dar um número fracionário, eu tive que ampliar o meu conjunto de inteiros para fracionários. Deixa eu fazer mais um upload aqui, vocês vão ver. E quando eu vou dividir vetores... já voltou. Mas eu não quero essa tela, eu quero uma tela mais para frente. Acho que agora... Vamos lá. É que eu estou com medo de clicar e piorar. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, eu tenho uma escada que vai dos naturais, aí passa pelos vetores, tensores, vai subir. Tensor de ordem 1, 2, 3, 4, é só numerando de baixo para cima aqui. Então, ó, U escalar V, era um produto escalar, dava um número alfa. U vetor V era um produto vetorial, dava um vetor W. Agora, U tensor V vai dar uma matriz. Tá certo? Então, é isso que eu acabei de falar. Então, eu vou ter três multiplicações, coisa que nos números não existia três multiplicações. Tá certo? Vamos ver aqui para frente.
Bom, no que isso vai ser importante para nós no nosso problema lá? É o seguinte, quando eu colocar lá naquela equação que está à esquerda aqui, essa derivada do tensor, ela vai estar olhando para um tipo de operação que é produto escalar. E esse produto escalar vai definir que o meu movimento vai ser produzido por forças normais. Tá? Aí, você diz assim para mim, professor, mas nenhum movimento é só produzido por forças normais. Forças tangenciais produzem movimento. Sim, produz movimento. Mas aí eu vou ter que ver a natureza do meu tensor para saber se ele tem essa componente cisalhante ou não. Certo? Aí vai ser um resultado de uma associação de uma operação matemática com a natureza do tensor, que vai produzir movimentos cisalhantes ou movimentos apenas de força normal. Então, deixa eu olhar aqui para frente o quadro. Bom, professor, então aqui eu... Oi, pode falar. Desculpa te interromper novamente, mas com relação a isso, para eu saber se ele tem uma componente normal, tangencial ou não, vai depender, obviamente, entre o ângulo da força e o ângulo em relação ao vetor normal. Exatamente. Então, veja só. Sim, fale, pode perguntar. Como é que eu... Porque, assim, dentro do próprio tensor, digamos assim, tem essas duas informações. Né, exatamente. Vai aparecer destacada. Vai aparecer destacada as duas informações. Aí é o seguinte... Aí você calcular o ângulo, né? Por álgebra linear... Tem. Claro que tem. Tem. Entendi. Tem como calcular tudo. Enfim, tá, ok. Eu vou fazer o seguinte, aí a gente vai fazer um problema específico, e aí a gente vai ver a aplicação de tudo isso, tá? Aí a gente vai fazer situação por situação. Aqui é o seguinte, então agora eu já substituí aqui o divergente, mas pode interromper, não tem problema fazer pergunta não. Aqui a aula está gravada, eu não vou perder a sequência, não. Não tem problema não, tá ótimo. Aqui eu já coloquei ele aqui, ó, divergente de sigma mais ρg é a derivada desse vetor aqui. Aí o que acontece? Isso aqui é um escoamento, isso aqui é um efeito da gravidade, isso aqui é um efeito de força de superfície. Então, o que vai acontecer? Se eu olhar para essa equação, eu estou dizendo assim, eu junto o meu efeito de força de superfície com o efeito da gravidade, estou produzindo escoamento. Eu poderia ter um escoamento... Oh, meu Deus, caiu de novo, rapaz. Tá complicado. Não, mas a gente está acompanhando você, professor. Só caiu a transmissão. Mas eu ainda preciso da tela mesmo assim. Deixa eu voltar aqui. Porque... Rapaz, essa internet aqui tá doida hoje, né? Não sei o meu irmão fazendo licitação lá em cima, hein? Um monte de empresa. Ai. E a licitação do meu irmão aqui é de milhões e milhões de reais, né? Se prejudicar o cliente aqui, fica fogo. Depois o pessoal vai fazer uma CPI aí em cima dele. Meu Deus. Vambora. Participar agora. Meu pai do céu também. Voltamos aqui, meu. Vamos voltar aqui a janela. Viu? Só tá o João perguntando. Quem tiver dúvida também, pergunte aí. Ok, professor, pode deixar. Perguntando sim. Ok. Não deixa passar, não. Porque depois, quando a gente estiver fazendo algum exercício ou resolvendo algum problema do interesse prático de vocês, né? Vocês vão ter que lembrar bem dessas coisas aqui. Então, vamos pensar aqui nessa pergunta do João. João, que tipo de ensaio você pretende fazer com o seu material, aí, a princípio? Você tem algum ensaio mecânico?
Tenho vários, professor, na verdade. Provavelmente, assim, que eu acho que vai estar mais relacionado com a disciplina, vai ser ensaio de dobramento, que Muito vai interessante depositar isso, eu sobre a nunca tinha superfície, visto. né? Ah, que legal. Você está trabalhando com o quê? Com o professor André? Isso, trabalho com o professor André. A gente trabalha com, o nome da técnica é Friction Surfacing. A ideia Nossa, que legal. é pegar um bastonete de alumínio e pôr atrito, depositar uma camada de, no caso, de revestimento, que no nosso caso vai ser alumínio, por atrito na Ótimo. superfície. Então, especialmente no seu caso, você vai ter as duas situações, viu? Tensões normais e tensões cisalhantes. Por exemplo, Exatamente. no ensaio de tração, como eu falo ali que na máquina a gente faz, aquela máquina também que faz ensaio de tração, lá você só tem força normal, né? Então, a sua equação do problema fica muito simples, né? Quando tem um ensaio de impacto, que é aquela máquina de pêndulo, né? Além do fato de você ter uma incidência que pode não ser normal, mas também tem componentes tangenciais, você tem uma alta velocidade, que são efeitos não lineares, né? E esses efeitos não lineares a gente vai ver lá no finalzinho, é o último tópico, tá? É a questão de instabilidade. Então, veja só, olhando para o meu tensor, né? Para uma força normal, se ela for unidimensional, ele é apenas um elemento da matriz. Se ela for bidimensional, vão ser dois elementos da matriz. Agora, se ela tiver cisalhantes, vai ser 4 elementos da matriz. Agora, se ela for nos 3 eixos, né, tanto cisalhante quanto normal, vai ser os 9 elementos da matriz. Então, nós vamos depois definir esse tensor específico aqui, tá? Então, primeiro eu quero terminar essa equação de movimento. Então, ali eu já estou desenhando no lado direito o elemento de volume, a força, né? Para eu explicar a equação que está aqui do lado esquerdo. Uma vez que eu avanço um quadro, eu tenho que esperar mais um pouco. Então, eu já vou avançar um quadro aqui maior. É isso que eu vou fazer aqui, a operação da divisão de vetores que ficou para trás aí, que eu não expliquei direito como é que acontece essa divisão. Vamos lá. Vou pegar um quadro mais nítido aqui. Aí. Então, é o seguinte. Então, vamos olhar a natureza desse meu tensor aqui. É uma força por área, certo? Nós temos 3 componentes de forças, 3 componentes de área. Então, eu vou pensar que a divisão é a multiplicação por o inverso. Tá? Então, a minha força tem dfx, dfy, dfz. O inverso é 1 sobre dx, 1 sobre dy, dz. Então, eu vou fazer todas as combinações possíveis, né? O x vai combinar com as 3, o y combinar com as 3 e o z com as 3. Então, esse produto é uma combinação de 2 vetores. Eu coloco na forma de coluna. Então, veja só. Agora vamos lembrar. Como é que se fazia produto escalar? Era linha por coluna, lembra? Certo? Então, eu pego a minha operação de produto escalar e eu deito essa coluna aqui, eu coloco uma forma de linha. Certo? Poderia ser linha-coluna ou coluna-linha, dependendo de como você olha, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, o meu produto escalar, ele tinha uma natureza que eu já demonstrava ela na forma de operar. Quando eu era garoto, eu estava na escola e a professora foi multiplicar matrizes, né? E eu sempre me adiantava nas aulas, aí eu comecei a multiplicar número a número, né? Então, na matriz, você multiplica linha por coluna. Aí eu falei, professora, por que você está multiplicando linha por coluna? É mais fácil multiplicar número a número. Por quê? Porque o produto escalar, ele vai diminuir a ordem, né? Então, veja só, no caso do vetorial, depois eu explico também, ele vai manter a ordem. E aqui, ele vai aumentar a ordem. Então, eu saio de um elemento de 3 componentes para um elemento de 9 componentes, que eu vou escrever lá na frente. Então, veja só, eu tenho
que colocar coluna por coluna. Eu podia colocar deitado, linha por linha, mas os dois lados tinha que ser posicionado da mesma maneira, ou coluna a coluna, ou linha a linha. Os dois vão dar produto tensorial, como está aqui, ó, linha a linha, ou coluna a coluna. Agora, se eu colocasse linha vezes coluna, eu estaria definindo um produto escalar, certo? Eu não faria todas as combinações, eu multiplicaria e somaria, tá? Então, o que isso tem a ver com a realidade? A gente chama de espaço direto e espaço dual. O que é o espaço direto? O espaço direto é assim, você coloca no eixo X a variável independente e no eixo Y a variável dependente. Então, por exemplo, se você deformar o corpo e com isso produzir uma tensão, o meu gráfico é assim, ó, deformação embaixo, tensão em cima. Então, normalmente, nos livros está ao contrário, né? Nos livros de engenharia, você diz que a tensão está sendo aplicada e você obtém uma deformação e coloca a tensão na vertical e a deformação na horizontal. Então, deveria ser assim, ó. Eu estou aplicando uma tensão, estou obtendo uma deformação. Então, você pode fazer um ensaio de deformação obtendo uma tensão, ou pode fazer um ensaio de tensão obtendo uma deformação. Então, a gente chama isso de espaço direto e espaço dual. Aí depende de quem você está, né? De que lado você está. Então, quando você está colocando o vetor em linha ou em vetor coluna, matematicamente, você está dizendo quem está sendo a variável independente e dependente. No caso dessa operação em particular, que eu estou obtendo um tensor, eu estou colocando ou linha a linha ou linha a coluna. Tá? Então, se eu colocar linha a linha, eu estou olhando para uma forma de escrever, né? E aqui linha a coluna, mas o resultado sempre é uma matriz. Mas se eu conjugar linha com coluna, o resultado não vai ser o mesmo dessas duas operações aqui. Tá bom? Bom, aí aqui, olha, aqui para trás, já vamos fechar aqui, ó. Bem aqui para frente. E nós vamos passar para a componente do tensor das tensões, uma por uma. Vamos ver se pegou aqui. Então, isso são detalhes assim, que dentro da linguagem matemática fica escondido a realidade física, né? Então, a notação, ela ajuda a descobrir a realidade. Então, olha, fazendo todas as possíveis combinações, eu chego na matriz. Então, veja só, lembra que eu falei que se a força estivesse na mesma direção da área, seria uma força normal? Então, Fx a x, força normal na direção x. Fy a y, força normal na direção y. Fz a z. Então, a diagonal aqui, sigma xx, né, eu transformo isso aqui numa notação de sigma, pego o índice da força e o índice da área, o índice da força e o índice da área, e monto sigma xx. Essa diagonal vai ser as minhas forças normais. Agora, conjugando a área x, a direção x com a área y, direção x com a área z, as minhas forças vão estar raspando a superfície ou de forma perpendicular, porque x está perpendicular a y, x está perpendicular a z. Então, essas foras da diagonal aqui vai ser chamada de força cisalhante. Então, aqui forma três forças cisalhantes, né? X, Y, XZ e YZ, ou YX aqui embaixo, YZ, YX, ZX e ZY. Né? Então, são três aqui em cima, três aqui embaixo, e a diagonal são as forças normais. E aqui é o meu tensor das tensões. Então, a cada ponto, aliás, a cada elemento, né, está associado duas direções. Coisa que no vetor, né, ou você tem Fx, ou Fy, Fz. Então, você tem três direções, mas cada
Cada componente é uma única direção. Ou é X, ou é Y, ou é Z. Aqui não. Cada componente são duas direções. XY, XX, XY, XZ, YX. Professor, caiu a apresentação do quadro. Vamos lá voltar de novo. Rapaz do céu. Onde foi que parou aí? No XX? Eu troquei o microfone para o celular para eu saber quando cai e vocês me avisarem, porque eu nem isso estava ouvindo. Acabou de cair, professor, exatamente agora, quando eu falei. Ah, tá. Obrigado. Então, é o seguinte. Então, eu estava explicando que você vai ter que conjugar duas direções. Quando as duas direções forem as mesmas, você tem força normal. Aí você Não tem a voltou ainda, diagonal professor, da apresentação. Não sei se... Peraí, então vamos ver aqui. Vamos tentar conectar de novo. O que está acontecendo lá em cima, hein? Vou tentar abrir a porta aqui, sei lá, será que a porta está aberta? Está fechada? Pois é. O sinal está sendo interrompido aqui. O problema é que vem barulho aí. Está dizendo que não é possível conectar a rede. Oi! Oi? Não, ele colocou os repetidores aqui, mas está dando problema. Tá caindo aqui de novo. Vamos lá. Voltar para a sala. Ai, ai. Vou tentar aqui. Bom. Voltei, pessoal. Aí, Deus. Vamos compartilhar de novo a tela aqui. Ok. Bom, então, vocês viram que eu escrevi a equação de movimento, agora eu fiquei preocupado com o elemento lá que é o tensor. Certo? Então, eu tô agora... Tá ali. Então, deixa eu parar, porque quando eu apareço aqui, isso é melhor desaparecer. Então, aqui, vocês lembram que eu estava com a equação de movimento, trabalhei a operação a ser feita, né, que é aquela operação de produto escalar com a derivada, que a gente chamou de divergente, que é esse triângulo de cabeça para baixo.
né? Esse triângulo invertido aqui. E esse triângulo invertido, ele era 3 derivadas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei com essa operação aqui, coloquei lá na equação. Aí, agora, eu fui trabalhar com a natureza desse tensor, né? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que, que a equação de movimento, ela tem um lado espacial e um lado temporal. Então, o que é movimento? Movimento é a interação entre o espaço e o tempo, lado espacial com o lado temporal. Isso é o que é movimento. Aí eu falei para vocês que eu tinha 2 tipos de natureza de forças, e eu particularizei a força de volume apenas para a ação da gravidade. Então, a ação da gravidade pode escoar um material? Pode, desde que o material não tenha consistência suficiente para manter sob seu próprio peso. Então, não precisa ter força de superfície para ter um escoamento. Você pega um polímero, começa a esquentar ele vai escoar pelo seu próprio peso. Então, essa equação de movimento, ela dá conta desse fenômeno. Se você não tiver nenhuma força aplicada sobre o polímero, somente seu próprio peso, né? Você vai ter escoamento, que é o do lado direito aqui, e o próprio peso aqui do lado esquerdo. Você pode tirar o efeito da gravidade, o corpo ser muito leve, e você tem apenas forças de superfície? Pode. Então, essa equação, você tira aqui o efeito da gravidade, você vai ter um escoamento devido às forças que você mesmo está aplicando, sem ser necessariamente o peso do corpo. Aí você pode também ter os dois. Mas qual é a natureza dessa força de superfície? É o que nós estamos vendo aqui agora. É força por área, você tem a combinação das 3 componentes, e naturalmente, na matemática, vai aparecer a diferença entre aquilo que é tangencial daquilo que é normal. Então, na diagonal ficam as coisas normais, e na fora da diagonal as quantidades tangenciais. Ok? Então vamos para o último vídeo, para a gente terminar a nossa aula. Nós começamos 8 e pouco, né? Já são 10 horas com todas essas interrupções. Vamos para o último vídeo, aí a gente fecha a aula aqui. Tá? Para eu fazer a síntese do dia aqui. Eu acho que agora você já tem condições de resolver as listas, né? Mas deixa eu pegar um quadro aqui mais avançado. Aqui nesse quadro eu estou explicando aquilo que eu já até falei aqui agora, que é questão de como fazer as multiplicações. Ó. Eu estou explicando aqui nesse quadro a diferença entre produto escalar, linha coluna, produto vetorial. Deixa eu pegar uma posição que eu estou afastado. Estou melhor aqui. Tá bom. Então é o seguinte, ó. Linha coluna, produto escalar, Vx, o x, né? O x Vx, o y Vy e assim por diante. Aí, ó. Aqui, linha por linha. Linha por linha, você pode colocar um produto vetorial, que você usa aquela regra de Cramer, né? Cálculo determinante, que vai dar o seu produto vetorial. Então, aqui abaixa a ordem, aqui mantém a ordem. E agora, eu estou explicando como que faz o produto tensorial. Ou você coloca linha por linha, ou coluna por coluna. E aí você combina todas as operações possíveis, como foi feito nessa matriz que está aqui de trás da minha cabeça. Aqui. Aí eu estou explicando aqui como é que é feita a regrinha do produto vetorial. Não sei se vocês conhecem, né? Essa regrinha do produto vetorial é quando você gira para a direita, o I vetor J dá K, o J vetor K dá I, e o K vetor I dá J. Então, vai ser sempre positivo, girando no sentido horário, e negativo no sentido anti-horário. Essa é a regrinha para obter o sinal positivo e negativo no produto vetorial. Veja que no produto escalar não existe consideração de sinal, a não ser o fato de que do positivo com negativo, da negativa, aquela regra do produto lá. Agora, aqui no produto vetorial, a consideração de sinal está na ordem na qual você multiplica. Né?
E aí, no produto tensorial, eu faço todas as combinações possíveis aqui embaixo para obter o tensor que eu tinha mostrado antes. Vamos ver aqui. Isso. Vou pegar um quadro onde eu não estou na frente. Está aqui. Eu apaguei o quadro anterior, né? Porque eu já expliquei as operações. E aqui ficou só o quê? A equação geral do movimento. E vou usar as direções 1, 2 e 3. Se for I, J, K, vai ser retangulares, então uma barra. Se for Rho, θ, Z, vai ser um cilindro. E se for R, θ, φ, vai ser uma esfera. Então, nós temos 3 sistemas de coordenadas agora, que ainda não particularizamos para essa equação. Essa equação é totalmente geral. E aí, o que, que acontece? Existem outros sistemas de coordenadas? Existem. Não é só retangular, cilíndrico e esférico. Existe parabólico, hiperbólico e assim por diante, né? Mas os nossos corpos são bem simples. A gente não está fazendo ainda nada para a NASA, então não tem nenhuma cúpula parabólica, nenhuma deformação, né, hiperbólica. Então a gente só trabalha com barra, com cilindro ou com esfera. Tá certo? Então a gente adapta o sistema de coordenadas ao tipo de corpo que você trabalha no seu ensaio, certo? E a sua equação também adapta-se ao sistema de coordenadas. Aí, eu digo assim, olha, toda vez que eu usar 1, 2, 3, é que eu estou fazendo qualquer coisa, qualquer sistema de coordenadas. Eu estou só preocupado com 3 direções, 1, 2 e 3. Agora pode ser retangular, pode ser cilíndrico, pode ser esférico. É isso que eu estou falando aqui. Aqui eu já tinha explicado, né? O escalar é tempo, massa, volume, carga, vetor é posição, velocidade, momento, força. E agora o tensor das tensões é o primeiro tensor que nós vamos ter. E aí o que nós vamos ter na elasticidade? A deformação. E o que é a teoria da elasticidade? A relação entre tensão e deformação numa relação linear. Certo? Então, vamos pegar um quadro para frente. Vamos ver o que eu vou escrever aqui para frente. Sim. Aqui eu só destaquei o fato da minha força de volume aqui ser uma operação que foi simplificada, né? Eu peguei a minha tensão, integrei numa área e derivei num volume. Como a derivada da área são 2 derivadas e o volume são 3, então sobra uma derivada, que é chamada de divergente. Então essa é uma definição. Então toda vez que você vê alguma coisa multiplicada por área e derivada no volume, integrado no área, vai ser chamado de divergente. Pode ser qualquer coisa aqui dentro. E eu coloquei umas chaves aqui para você lembrar que isso aqui é um tensor, certo? E esse tensor vai se reduzir a um vetor. Né? Tensor, está escrito aqui embaixo, depois da operação se reduz a um vetor. Portanto, abaixa a ordem. Vamos ver o quadro aqui mais para frente. Bom, aí agora eu estou especulando quais são as possíveis situações que nós vamos ter no futuro. Vamos pegar um quadro mais nítido aqui. Está aqui. Então é o seguinte, essa operação, aqui dentro, o tensor está multiplicado escalarmente pela área. Então, o produto da derivada é escalar, eu chamo de divergente. Agora, eu posso associar isso aqui a um produto escalar UV, que abaixa a ordem, passa para alfa. Eu poderia ter um tensor dentro de uma integral multiplicado vetorialmente por um vetor área. Então, o que aconteceria? O vetor V manteria W. Então, esse produto manteria o tensor. Ele entra como tensor e sai como tensor. Então, ele mantém a ordem. Certo? Então, a integral ela pode envolver um produto escalar, ela pode envolver um produto vetorial, e a integral ela pode envolver um produto tensorial. Né? Então, no caso, abaixa, mantém e levanta a ordem. Então, acima de um tensor de ordem 2, o que viria? Um tensor de ordem 3. Então, essa operação levantaria a ordem para um tensor de ordem 3, como está escrito aqui embaixo. Então, essas são as especulações matemáticas do que ainda é possível
encontrar. Aí existe um teorema muito interessante, se chama teorema do divergente. Do ponto de vista prático, o que quer dizer esse teorema do divergente? É o seguinte: você está calculando algo dentro de uma superfície. E você envolve a superfície do corpo para calcular todas as possíveis situações naquela superfície. Equivalentemente, quando você estiver fazendo isso, é a mesma coisa de você estar calculando o divergente, que é uma força agora, né, no volume. Tá? Aquilo que eu falei, a superfície se relaciona com o volume e o volume com a superfície. Então, o teorema da divergência é uma decorrência, né, de uma definição matemática entre o que acontece entre volume e superfície. Tá? Então, você pode se preocupar com coisas na superfície e associar coisas no volume, e vice-versa, se preocupar com coisas no volume e associar a fenômenos de superfície. Tá bom? Então, como esse teorema ele não depende desse produto que está acontecendo aqui, né, ele vai ter um análogo para o vetorial e um análogo para o tensorial, que é o que eu estou escrevendo lá. Esse mesmo teorema da divergência vai ter um análogo vetorial e um análogo tensorial. Né? E aí eu estou colocando ele lá. Aí, eu estou agora lembrando vocês que a minha quarta lei, que era a lei de Hooke, que era a força constante de mola vezes a deformação, vai ser derivada no volume de que maneira? Né? Exatamente porque agora eu vou olhar para ver quem é o sigma para os meus materiais que eu estou trabalhando, né? Que são materiais elásticos lineares. Então é isso que eu vou ver. Qual é a natureza? Porque aqui, nessa matriz aqui, eu vi a natureza matemática do tensor, né? E a sua relação com a geometria, se era normal ou se era tangencial. Agora, nessa quarta aqui, que é a lei de Hooke, que vai também entrar na equação, eu vou estar preocupado em entender a constituição do material, né? Uma coisa é a equação de movimento, outra coisa é a geometria que a minha tensão vai ser utilizada no corpo, o meu carregamento, né, que vai ser dado pelo tensor das tensões, e a outra coisa é a natureza do material, que é a quarta lei aqui. Certo? Então é isso que eu vou fechar a aula, né, explicando isso aí. Como é que eu vou transformar essa força aqui, né, para obter uma lei como a de Hooke. Aqui eu estou mostrando o seguinte: se dF/dA é força por área, se eu multiplicar por dr em cima e embaixo, não altera. Aí aqui fica trabalho e aqui embaixo fica volume. Então, força por área é também a mesma coisa que energia por volume. Então, quando você fala assim, um corpo está tensionado com 100 megapascal, 10 megapascal, 20 megapascal, você está dizendo quanto de energia por volume está dentro daquele corpo. Tá? É como se fosse uma medida de capacidade do corpo. Aí, quando ultrapassa a capacidade do corpo, né, ele se rompe. Certo? Por quê? Porque a energia por volume aplicada ultrapassou a energia por volume que o corpo é capaz de resistir, que é a tensão de ruptura. Por isso o corpo se rompe. Tá? Então o corpo se rompe porque ultrapassa os seus limites de energia. Tá? Então você fala, não, o corpo rompeu, tensão por área. Não, o corpo rompeu porque você tem uma energia por volume e você superou aquela energia. Aí eu coloco um conceito que eu vou usar na próxima aula, que vai ser muito importante, que é o seguinte. Nós vimos que divergente aqui é integral por área por volume. Mas eu vou ter um outro conceito, que é o seguinte: eu pego uma quantidade, derivo em relação ao tempo e derivo em relação à área. Eu vou ter que chamar isso aqui de fluxo. Toda vez que eu tiver uma quantidade por tempo, eu chamo de taxa. Eu pego a taxa, derivo em relação à área, chamo de fluxo. Aí eu vou interpretar, né? Fluxo é aquilo que está entrando dentro do corpo. Está passando por uma superfície. Taxa
é aquilo que está variando no tempo, né? Uma coisa começa a aumentar no tempo, é taxa, né? Então, densidade é aquilo que está sendo colocado dentro de um volume. Então, eu tenho esses conceitos intuitivos aqui: densidade, né? Taxa e fluxo. Então, vamos ver aí. Então, se vocês assistiram essa aula, eu estou só completando aqui as explicações. E se não assistiram, vocês assistam, porque agora eu estou encerrando por hoje toda a reformulação matemática das 3 leis de Newton, né? Aí na próxima aula eu já entro com a mecânica do contínuo mesmo, né? Que é a análise da... Deixa eu ver aqui. Do material de interesse para nós aqui da disciplina. Ok? Bom, então são 10h19. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí vocês vão ter um questionário aqui. Já teve um questionário sobre sistema de partícula, né? Deixa eu ver onde que tem outro questionário aqui. Corpo rígido, ponto material. Isso aqui é para vocês aprenderem a distinguir a questão das coordenadas, quando você utiliza o que é condição de equilíbrio, assim por diante. Professor, assim, essas perguntas elas estão, digamos, para a gente responder escrevendo, mas tem algumas contas, algumas representações matemáticas, aí a gente... Então, você faz o seguinte, algumas estão numa forma de arquivo. Então, você faz no seu caderno fotográfico e manda o PDF. Faz o upload, assim, tá bom? Tá, ok. Quando tiver algum cálculo para fazer, alguma continha, algum desenho, aí você manda para mim o PDF. Mas quando é pergunta, aqui, colocando aqui, pelo que eu estou colocando aqui, eu estou vendo, vai ter umas dessas de que eu permito você subir um arquivo. Tá bom? Bom, aí nós vamos na próxima aula, a quarta aula, né? Vocês procurem assistir pelo menos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Deixa eu ver se a quarta aula tem... Na verdade, já me adiantei um pouco, eu assisti aquelas ali, daí onde você tem momento de inércia, e, enfim. Isso. Uhum. É isso que a gente vai ver na aula que vem. Aí na aula que vem, é a parte do corpo rígido, né? Que é o corpo que não está deformando, mas ele tem um volume, aquela história toda de momento de inércia. Porque essas quantidades vão sendo utilizadas para frente. Tá? Ok. Aqui, essa aula aqui, é uma aula que eu dei lá em Curitiba, na pós de Curitiba, lá no doutorado, programa de doutorado lá, e alguém filmou com o celular e tal, eu aproximei aqui a tela, e ela está muito boa. Ela é uma síntese, né, de tudo que já foi dito para trás. Tá? Então, aqui é uma pequena revisão de tudo que foi dito para trás, colocando aqui os questionamentos, os porquês de cada coisa. Aí vem a aula propriamente dita aqui, vocês assistam essa primeira, né, ela deve ter o quê? Uns 30 minutos, porque eu separei aqui. Não, essa aqui está no ampliado. Eu devia ter tirado. Aqui tem uma discussão que ela se repete. Pois eu acho que eu vou mudar isso aqui. Eu tenho que ir lá no site pegar o link. Espera só um pouquinho. Porque ela aqui repete. Porque esse aqui é o começo do curso lá em Curitiba. E ele repete aqui, ó, pode ver que esse quadro aqui, ó, valores necessários na educação, né, eu estava motivando o pessoal, né, a estudar, pesquisar e tal, por que pesquisa. E aquela lá, ela está dividida. Então aqui, deixa eu ver aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela e separar lá, senão vocês vão ter que assistir de novo aquele negócio lá no começo. Ó. Deixa eu ver aqui. Então eu já vou pegar um link lá,
Eu já vou alterar aqui. Tá? Porque aqui ela está a versão ampliada. Então, eu vou alterar aqui. Editar. Vou tirar esse link aqui, pegar o link da versão. Espera aí. Isso aqui. Só um minutinho, deixa eu pego aqui o link, aí a gente dá. Então, a versão ampliada é a versão com aquela parte lá, e tem uma outra aqui, onde é que ela está? Que eu já piquei a aula em duas. Estranho que ela não está nessa playlist, né? Talvez eu tenha colocado em outra playlist. Deixa eu pegar aqui outra playlist aqui. Será que eu coloquei aqui? Não, aqui não, peraí. Tem outra playlist aqui, mas não é essa. Eu sei que eu dividi ela. Não sei onde ela está. Talvez na graduação, não. Não. Eu tenho entrado pelos próprios links do que está no Oi? Classroom. Eu tenho entrado pelos próprios links do Classroom. Mas eu não sei se o professor bem tá qual que é essa outra parte. Não, é o seguinte, você pega ela e assiste dos 15 minutos para frente, porque dos 15 minutos para trás é aquilo que está lá no começo. É só isso. Ah, sim, ok. Claro. Uhum. Ah, tá aqui, ela foi lá para mecânica da fratura, achei. É porque era o curso lá, era mecânica da fratura. Mas ela está como ampliada aqui. Aqui tem um curso todinho de mecânica da fratura, junto com o pessoal aí de uma escola da Índia, mas eu peguei e coloquei só a introdução aqui na primeira aula. Mas ela aqui ainda está com a versão ampliada. Olha, essa mesma aula aqui, dessa lousa inclinada, vocês assistam de 15 minutos para frente, tá? Onde começa aquele quadro lá. Ele vai fazer uma pequena revisão de tudo que eu falei hoje e vai entrar na mecânica do contínuo, tá? Eu acho que até que o áudio dessa daqui está bem melhor. Porque eu tenho um programa que eu dou uma melhorada no áudio, né? E eu foco a lousa. E às vezes não está saindo muito bem. Eu dividi esse negócio em algum lugar, cara. Eu tenho um pedaço dessa aula aqui para frente, porque eu me lembro que eu tirei essa parte. E eu não sei. A hora que eu achar, eu coloco aqui para vocês. A mecânica do mesmo contínuo pode ser. Porque tem vários cursos, as aulas se interceptam. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Não. Nossa, está ampliado também. Mecânica dos sólidos. Tem mecânica do contínuo. Eu devo ter dividido, mas não devo ter colocado em alguma playlist. Eu olho depois isso aqui. Deixa eu trocar aqui a habilidade aqui do alternar a conta aqui. Para ver se me aparece a playlist, os vídeos completos aqui. Eu descubro onde ela está. Mas tá bom, pessoal. É isso aí. Tem alguma dúvida de hoje? Alguma coisa específica para perguntar? Tá tranquilo por enquanto, professor. Tá. Vamos Bom, ver pessoal, vamos ver as bombas nas listas. Então, professor, tem uma pergunta aí. Basicamente, as atividades são aquelas do Classroom lá, né? Exatamente. Aqueles questionários, né? Isso aí. Ok. Tá, e a próxima é a aula 4, né? Aí é o seguinte, no finalzinho a gente pode fazer uma avaliação, aí a gente discute como é que a gente faz essa avaliação aí final, tá?
Para não ficar também, porque assim, eu acho o curso de pós-graduação uma coisa muito voluntária. Então, eu sou da opinião que a pessoa tem que fazer algo que seja útil para ela, certo? Então, é isso que eu sempre procuro, focar o que está aprendendo no que vai usar. É diferente de um curso de graduação, né? O pessoal da graduação reclama, mas por que a gente não vai usar isso, tem que aprender? Não, porque tem que formar a cultura. Na graduação você não pode reclamar do que está aprendendo, porque você não sabe nada. Entendeu? Você tem que formar cultura, formar conhecimento, tem que aprender de tudo, não pode reclamar. Esses cursos muito voltados aqui, fica o cara engessado, o cara não cresce mais depois de tudo aquilo, porque não forma cultura. Agora, na pós-graduação, não, você não está mais tão interessado em formar cultura, você está interessado em se tornar consistente, organizado, né? Saber as coisas com profundidade. E aí também ter foco, né? Foco, objetivo daquilo que você quer. Então, é por isso que eu não me preocupo com esse negócio de nota, de prova, né? Eu dou uma avaliação e eu entendo que a pessoa está qualificada, né? Mas todo o material didático e atividades o professor vai postar lá no Classroom, né? Tá tudo aqui, gente. Ó, okay. Até inclusive os PDFs, ó. Aqui tem os PDFs aqui, ó. Tá? Eles são PDFs temporários, vamos dizer assim, porque sempre eu descubro que tem alguma coisa melhor, ou pior, né, ou bem escrita ou mal escrita, e eu dou uma melhorada. Mas é assim, o PDF é porque, às vezes, você quer uma coisa mais rápida do que ficar assistindo um vídeo, né? Entendeu? PDF é uma leitura onde você fala, não vou assistir mais o vídeo, não, já assisti uma vez, eu já entendi a ideia, eu vou direto para o PDF para tirar minhas dúvidas. Então, o PDF está aqui. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes, mesmo dando um zoom nos vídeos, né, professor, ele perde um pouco de resolução, né? Então, pois eu ainda tinha uma câmera boa que eu colocava no fundo da sala e tinha um amigo lá que era o meu enteado, né? Estava filmando para mim. E depois teve outro curso que foi um aluno também que quis filmar, aí ficou lá. Porque esse curso aqui, gente, ele é uma base para o próximo. O próximo é um curso de investigação mesmo, de científica. Aqui é um curso de formação ainda, né? Então você tem conceitos estabelecidos, tudo está certinho, está nos livros, tá? Então eu estou sempre explorando gente para trabalhar com novos temas de pesquisa. Então e eu preciso desse curso para dar o outro. Tá bom? É isso aí, então, pessoal. Obrigado aí. Desculpa. Valeu, professor. Desculpa aí essa questão das quedas da internet. Eu vou desligar aqui a gravação. Eu acho que nem voltou gravando, porque de tanto que caiu. Para mim tá gravando. Tá gravando? Então ótimo. Gravando. Então tá bom. Então vou interromper aqui a gravação. E aí eu posto lá também essa aula de hoje.